Quantos dizem amém, meus irmãos? Já os saudei a princípio. Já disse da alegria que sinto nesta noite de estar na presença de Deus, neste 14º Congresso de Jovens, aqui na filial em Oricuri. Parabéns a todos os jovens da Casa do Senhor, que têm servido a Deus nesta importante fase da vida, uma fase de construção. Daqui para frente vocês só vão colher o que estão plantando nesta fase, então vocês têm que ter muito cuidado com o que estão plantando. E pelo que nós temos visto, estão plantando sementes de fé e a colheita será abundante. Quem diz amém? Deus abençoe e vos faça prosperar. Meus queridos irmãos, o tema para este congresso de jovens, jovens ancorados em Cristo, está em Hebreus capítulo 6, versículo 19. Nós vamos estar pregando sobre este tema, mas em outro texto da palavra de Deus. Queremos convidar todos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 49. Livro do Gênesis, capítulo 49. Vamos ler os versículos 22 ao 26. Quem encontrou, diga amém. Os irmãos do telão que estão cultuando também aí, né? Será que a gente dá para ouvir a voz dele dizendo amém? Saiu bem fraquinho, não foi? Os irmãos do telão podem dizer amém? Olha aí. Saiu. Amém, pastor? Estão cultuando lá, nossos irmãos. 49, versículo 22 ao 26, meus irmãos, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços de suas mãos, os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Versículo 25 e 26. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. 26, vamos ler juntos? As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Quem dizem amém, meus irmãos? Eu gosto desse texto aqui, que fica bem alinhado com o tema deste congresso, que é: o seu arco, porém, susteve-se no forte. Quem diz amém? Amém? Eu quero falar nesta noite, com a ajuda de Deus, sobre José, um jovem que andou ancorado em Deus. Quando abrimos a nossa Bíblia, no livro do Gênesis, o livro dos começos, nós temos ali o registro dos personagens que deram início a um grande projeto de Deus, o surgimento da nação de Israel. Deus chamou um homem pagão e incircunciso do meio da idolatria para dele fazer uma grande nação. Seu nome é Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, e Jacó a 13 filhos, 12 do sexo masculino e uma moça chamada Diná. E dentre estes filhos, destaca-se um jovem
chamado José. José, cujo nome em hebraico é a expressão Iosef, que significa Deus acrescenta. Diga comigo, Deus acrescenta. Esse nome, na verdade, era um desejo da mãe de José de ter mais do que um filho. Por muito tempo ela não pôde conceber, e quando ela concebeu José, ela queria ter outro. Daí porque o nome Deus acrescenta. E Deus honrou a fé dela e lhe deu mais um filho chamado Benjamim. Muito interessante isso. José nasceu quando Jacó estava na cidade de Padã-Arã, conforme Gênesis 29, versículo de número 1. Ele é filho de Jacó com Raquel, conforme Gênesis 30 e 22, e fazia parte de uma grande família, como já disse, de 12 rapazes. Gênesis 35, versículo 22. Apesar da Bíblia começar ou narrar o nascimento de José, ela começa propriamente a falar da sua história a partir do momento histórico de sua vida, da sua adolescência e juventude, a partir dos seus 17 anos. Isso está em Gênesis 37, versículo 1 e versículo 2. Para os irmãos terem uma ideia da importância de José no cenário bíblico histórico, deve-se salientar que José ocupa parte fundamental da história do livro do Gênesis. Ele tem 50 capítulos, e dos 50, 13 capítulos são dedicados à história de José, equiparando-se até mesmo à história do patriarca Abraão. Mas quem era este jovem que todos nós conhecemos e que, via de regra, em trabalhos desta natureza, voltado para jovens, a vida de José é destacada? Ora, a Bíblia nos mostra como era o comportamento, como é que era José dentro da sua casa. E é importante destacar isso, porque quer conhecer alguém, procure saber quem ele é em casa. E José destaca-se como um jovem que tinha um bom caráter. Diga comigo, bom caráter. Isso está no capítulo 37 da sua Bíblia, veja por favor, o versículo de número 2, quando diz assim, olha, a parte final diz assim: e José trazia uma má fama deles a seu pai. Talvez uma olhada superficial nesta declaração leve alguém precipitadamente a dizer que José era uma espécie de leva e traz, fofoqueiro, mas não era. José, como um bom filho, ele se sentia na responsabilidade de falar a verdade ao seu pai, custasse o que custasse. E como ele sempre acompanhava os seus irmãos nas peregrinações, levando as ovelhas para a pastagem, por certo, como diz um comentarista da Bíblia, os seus irmãos usavam de sortilégio, de engano, matavam uma ovelha e comiam ela assada, mas quando voltavam para casa diziam que ela foi extraviada por um lobo, por uma besta da terra. E José sentia-se na responsabilidade de contar a versão original, de dizer que não foi assim. Daí a gente percebe que ele destaca-se como um bom filho, como alguém que leva a sério o seu comportamento diante de Deus e diante do seu pai. Vemos também que José destaca-se como o filho da velhice de Jacó. O verso 3 deste mesmo capítulo nos mostra isso. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele só não era o caçula porque nasceu Benjamim, não é? Mas quase era o caçula. E isso fez com que Jacó tivesse um sentimento diferenciado por ele. Mais do que de Rúben, que foi o primeiro filho. Ele olhava para José e sentia um amor específico, especial por este jovem, porque já nasceu quando Jacó tinha uma idade avançada.
E o segundo motivo deste amor se deve ao fato de que Jacó era filho de Raquel. Isso está em Gênesis 29, 18. E quando a gente diz que José era filho de Raquel, a gente volta na história um pouquinho e descobre o que Jacó foi capaz de fazer para casar com Raquel. Na verdade, ele trabalhou 7 anos por ela. Foi o salário para comprá-la, adquiri-la, já que tinha que se pagar um dote na época. E aí Labão, de forma sorrateira, ao invés de entregar a filha que Jacó amava, então deu a filha trocada. E ele trabalhou mais 7 anos por ela. Daí a gente percebe, isso é bem aplicativo para os jovens, que uma jovem de Deus não se encontra de graça. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. E um filho de Raquel era um consolo para ele, porque era o filho da sua amada. E com o parto de Benjamim, ela veio a óbito, porque ele trouxe complicações. De forma que a gente entende porque Jacó amava ele. Entender não quer dizer que a gente apoia que se um pai faça amor diferenciado com os filhos. A gente entende, mas não apoia. Deve-se amar a todos por igual. Mas a gente entende porque quando ele sentia saudade de Raquel, ele olhava para quem? Para José. Porque ela tinha ido embora e ele matava a saudade olhando para José. De forma que, dessa maneira como que Jacó tratava José, começou a surgir dentro do lar alguns tumultos, algumas dificuldades. José experimentou de perto isso aí. E nós lemos aqui no capítulo 49, quando diz assim: os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. E por incrível que pareça, esses flecheiros de que Jacó está falando eram os próprios filhos dele, os irmãos de José, que começaram a fazer oposição ao seu irmão mais jovem. E aí a gente percebe que José, além do sentimento de amor que Jacó tinha por ele, ele começa a galgar algumas posições. O capítulo 37, versículo 2 diz que essa expressão que trazia má fama indica que possivelmente quando os filhos eram enviados com os rebanhos, Jacó chamava José e dizia: olhe, vá para fiscalizar o trabalho deles. Como você se sentiria ao saber que ao invés do filho mais velho, o filho mais novo foi colocado para lhe fiscalizar? Naturalmente você se sentiria mal. Mas por que José ia? Porque José era fiel. Ele trazia o relatório original. Vai e fiscalize o trabalho deles. Outra coisa que causou mal-estar é que Jacó resolveu presentear José. Ele fez uma túnica, uma vestimenta, uma roupa que ela tinha todo um aparato e era específica para ocasiões especiais. Isso está no versículo de número 4, por favor, veja comigo, Gênesis 37, verso 4, né? Diz assim o texto 3: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias. Era como se tivesse dado um paletó a ele de presente. E essa veste era uma veste que indicava uma eleição, porque era uma veste cara. Um paletó não se usa sempre, se usa para ocasiões específicas. 1 Samuel 2:19 vai dizer que esta roupa era uma posição privilegiada. Jacó estava dizendo: eu estou te concedendo algo como que uma posição privilegiada. E ela era feita sob medida. Portanto, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad e Asser e os outros filhos não deviam sentir inveja, porque ainda que eles quisessem, não cabia neles. Porque Jacó, quando fez pensando em José, fez sob medida.
Aqui a gente aprende algo, irmãos, que alguém pode ter um talento que a gente não tem e a gente não deve sentir inveja. Porque quando Deus dá um talento àquela pessoa, Ele faz sob medida. Só serve para aquela pessoa, não dá em outro. É se conformar e dar glória a Deus com o talento que Deus deu a outro, irmão. Mas tem gente que, me permite a expressão, fica bochechudo, não é? Mas goste ou não goste, foi feita sob medida. Essa veste indicava uma posição privilegiada, segundo Samuel 13:18. Tamar, que era filha do rei Davi, usava uma veste como essa, mas ela era uma princesa. Então, vestido com essa roupa, José estava parecendo um príncipe. Em terceiro lugar, ela indicava uma responsabilidade. Porque Deus não dá nada de graça. Esté descobriu isso quando o decreto foi assinado para a execução de todos os judeus. Mardoqueu foi para a porta do palácio chorar e gemer e disse assim: diz a ela se não foi para isso que Deus colocou ela lá. Porque Deus não dá nome de rainha para ficar só sentada em um berço esplêndido e somente por isso não. Ia chegar o tempo para poder usar aquilo em favor da obra de Deus. Então honra, meu querido, vem junto com responsabilidade. Deus chama para pregador, mas também chama para jejuar, para orar, botar a cara no pó. Deus chama para cantor, para gravar CD, mas chama também para sofrer, passar no vale, chorar pela igreja. Então tem a honra, mas tem a responsabilidade. Que às vezes a gente quer um final de semana com a família, mas está por aí pregando. Até agora, no narrar dessa história, a gente só percebe Jacó agindo em relação a José. A preferência de Jacó por José. Mas aí a gente percebe uma coisa que começa a acontecer de cima para baixo. A coisa está acontecendo só assim, ó, na horizontal. Jacó gosta muito de José. Mas não era só Jacó não, viu? Jeová também. Que além desse amor, além de colocar ele sobre os irmãos e dar uma veste cara, Deus agora disse assim: agora eu também vou mostrar que eu tenho algo diferente com José. E vou mostrar a ele em sonho. É Deus agora que está mostrando. Tem 12, né? Mas tem um aí dos 12 que eu escolhi para algo. Aí Deus dá o primeiro sonho. Versículo de número 6 e 7. O que é que diz o texto sagrado? E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ele tem um sonho de algo que ele fazia durante o dia, acompanhar os irmãos na agricultura. Entrar numa colheita de trigo assim, de repente começar a tirar os trigos maduros e amarrar os feixes. Só que ele tem um sonho com o que faz durante o dia, mas com um resultado diferente. Você há de convir comigo que o filho mais velho, com certeza, ele era mais hábil do que José, que era mais novo. Comparar uma pessoa que tem vários anos de profissão com uma pessoa que está começando, ele não amarrava a mesma quantidade de feixe que o que tinha mais experiência amarrava. Então a lógica era que Rúben, o primogênito, fosse mais rápido amarrando os feixes. No entanto, no sonho José vê que ele também amarra na mesma quantidade. E de repente os feixes de cada irmão, os molhos de cada irmão, rodeiam de José e prestam homenagem. E ele resolve compartilhar isso. Você acha a confusão que houve na mente deles? Você começou ontem e está querendo colher da mesma medida que a gente? Será que você vai reinar sobre nós? Vai dominar sobre nós? Se a relação em casa já era tumultuada,
a partir dos sonhos e das palavras, eu gosto dessa expressão, sonhos e palavras. Possivelmente José já dava alguma interpretação e eles não gostavam disso. E Deus resolve mostrar uma coisa ainda maior. Além de mostrar que José seria o sustentador da família, já que molho de trigo fala de comida, além de mostrar que José seria o mais próspero da sua casa, ele agora sai das coisas da terra, porque molho de trigo é da terra, e agora ele dá um segundo sonho usando os elementos do céu. Veja o que é que diz aí, por favor, o versículo de número 9. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam. Se eles acharam um absurdo com as coisas da terra, e agora? Como é que é? Não, essa aí papai tem que saber. Levaram para a mesa, papai está sentado, Jacó, os 11 irmãos, José completa os 12. Desconta agora, José, na presença de painho, porque na presença de painho tu vai dizer que é maior do que ele. Uma sociedade patriarcal. E José conta, quem tem culpa de sonhar? E esse sonho aqui não são aspirações pessoais, que eu já vi muitos pregadores de forma irresponsável dizer, Deus vai cumprir os seus sonhos. De forma irresponsável. Nem sempre Deus cumpre os nossos sonhos. E eu não quero que Ele cumpra os meus. Eu quero que Ele cumpra os dele em mim. Até porque os meus são medíocres. As minhas aspirações pessoais são muito pequenas. As de Deus são maiores que as minhas. Quem diz isso não sou eu, é Isaías. Os meus pensamentos são mais altos. Até o que você pensa sobre você é pequeno em relação ao que Deus pensa sobre você. Portanto, abandone seu sonho e se agarre com o que Deus planejou, que você vai ver que é muito melhor para a sua vida. E José conta. Eu vi, pai, o sol, a lua e 11 estrelas prestando homenagem. Se fosse hoje, era batendo palma. Jacó disse, porventura ele achava que ele era o sol, né? E tua mãe, embora não era mãe, era a concubina que assumiu o papel de mãe. E teus irmãos, as estrelas, vamos prestar homenagem a ti. Serás um rei. Quem sabe começou aquela risadagem na mesa. O pai olhou e disse, cabeça juvenil. Mas guardava isso no coração, diz o versículo seguinte, enquanto os irmãos ridicularizavam. Na verdade, a interpretação que Jacó deu ao sonho de José não era a interpretação original. Ele tinha uma visão muito pequena do que Deus estava revelando a José. O capítulo 1, versículo 16 do livro do Gênesis, vai dizer para você que Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, sol e lua. Então, sol e lua simbolizam governos. O sol é adorado no Egito. Ele é chamado de Ra. E a representação de Ra na terra é Faraó. Por isso que a antiga cultura diz que os súditos não podiam olhar para Faraó no rosto, como não se consegue olhar para o sol em toda a sua força. Se vira o rosto. Então, o primeiro governo, esse sonho que Deus está mostrando, é que esse sol aqui representa o governo egípcio. E a lua, Apocalipse 12, depois você lê. Você vai ver João contemplando uma mulher sentada sobre a lua com uma coroa de 12 estrelas. A lua simboliza Israel. O que é que Deus está mostrando a um jovem de 17 anos? Que um dia, 2 impérios, 2 nações iriam se curvar diante dele. O Egito e Israel.
Você acha pouco? Eu quero dizer para a juventude de Oricuri aqui, Deus tem projetos arrojados para jovens. Coisa grande que você nem imagina, não cabe na sua cabeça. Cabe na cabeça de Deus. Aí dá para ter uma ideia de como é grande, né? Coisa extraordinária. E a idade não é empecilho para Deus começar a revelar. Porque José tinha 17 anos, nem 18 ele tinha. Nem de maior ele era na nossa cultura. Mas Deus já começou a mostrar desde cedo. Deus quer te mostrar desde cedo o que Ele tem planejado para ti. Por causa dos sonhos e das palavras, capítulo 37, versículo de número 5 ao 11, o mal-estar se instaurou dentro do lar. E aí José foi logo apelidado, né? Não é assim que se faz com um jovem que começa a se destacar na igreja, né? Lá vai o orador, quando ora, né? Quando gosta de pregar, aquele é o pregador, não é? Quando anda na linha, diz, é o santinho. Melhor do que ser chamado de carnalzinho, não é? Eu vim de uma cidade que às vezes os pais diziam aos filhos, não ande com ele não, que ele é radical. Quando eu comecei a gostar da minha esposa, ainda não era minha namorada, e comecei a frequentar um pouco a congregação onde ela fazia parte, uma irmã teve a coragem de dizer para minha sogra, não deixe ele namorar com ela não, que ele é muito crente. O que é que ela queria? Um de cabelo comprido e aqui, ó, brinquinho, é? Aí minha sogra deu um glória e disse, era desse que eu estava querendo para namorar com a minha filha? Aí você entende? Começa logo a se apelidar. E deram um apelido a José, o sonhador mor. Lá vem o sonhador mor, ou seja, o principal dos sonhadores. E um dia, querendo fugir da fiscalização de José, eles foram para Siquém, a pedido do pai, com o rebanho. Mas chegando em Siquém, eles disseram, não, José vem logo atrás aí, a gente vai para Dotã. Para se esconder da fiscalização dele. Aí foi para Dotã. Aí José saiu de Canaã, indo para Siquém. Só que Deus não deixa quem tem chamada sem direção, caminhando ermo. Quando ele chega em Siquém, tem um homem, ninguém sabe na Bíblia quem é esse homem. Não tem nome, aparece do nada. Aí está um jovem assim, olhando assim. Aí um rapaz disse, você está procurando o quê? É uns 11 rapazes assim, que estão com um rebanho. Ele disse, foram para Dotã. Deus dá o sonho, mas dá a direção. Não se preocupe que não vai faltar a direção de Deus. Deus vai usar gente até desconhecida para dizer o caminho é aquele ali, vá por ali. Você vai caminhando e Deus vai conduzindo a sua história. Não tenha medo. Ele vai pegar na tua mão e dizer, entre a promessa e o cumprimento, eu caminho lado a lado contigo para você chegar onde eu pensei. Aleluia. Aí os irmãos pensaram que estava longe, quando estão ali conversando daqui a pouco, disse, lá vem o sonhador. Como foi que ele achou a gente, hein? Um olhou para o outro assim, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram filhos das concubinas, não é? Vamos matá-lo. Porque senão, quando o papai morrer, que aí era quando o primogênito assumia, né? Disse assim, quando o papai morrer, quem vai assumir, aí ele vai mandar na gente. Aí disseram, não, é nosso irmão, derramar sangue de irmão. Eu disse, Deus, dando livramento de morte. Eu tenho isso como uma palavra de Deus para vocês. Quando Deus faz a promessa a um jovem, quando Deus faz uma promessa ao crente, o Satanás fica rodeando assim, ó, querendo tragar. Mas Deus diz, não vai, que eu dou livramento de morte. Se ele pudesse, não tinha um aqui, ó. Não tinha um aqui. Mas Deus guarda a gente.
O mal vem, mas Deus dá limite ao mal. Ei, matar não, até vender, mas matar não. Matar não, porque eu fiz uma promessa e quando tiver promessa ele está vivo. Quando José chega, eles pegam, arrancam a túnica. Olha o incômodo com a túnica, né? Jogam ele dentro de uma cisterna vazia, aproximadamente 7 metros de profundidade. Sabe Deus como ele cai. Os irmãos sentam na boca da cova e começam a comer pão. O que é que a gente vai fazer com ele? Agora, coisa interessante, né? Às vezes a pessoa que tem a promessa de Deus se depara com essa circunstância de injustiça. Como é que quem tem promessa está num calabouço, num vale, numa cisterna, e quem não tem está na boca de cima? Sentaram na boca da cova e ficaram aqui. Ó. Quem não tem está na boca da cova, e quem tem está na cova. E comendo pão assim, ó. Só que os judeus dizem que Deus controla a vida como uma roda gigante. De vez em quando Deus toca no controle assim, ó, e a roda gigante vai assim, ó. Pergunta a mim se não foi isso que aconteceu lá na frente. José com fome e os irmãos comendo pão. Lá na frente eram os irmãos com fome e José com pão. Toma. Ecalabachuri andaramanás. Erebadaragacia. Não empurra não, porque lá na frente Deus pode fazer você precisar dele, irmão. Não empurre não, viu? Você não sabe nem de quem você está sentado de lado. Pode estar sentado de lado do seu dirigente. Mas agora não é. José também não era governador aí, não, mas tinha promessa. Aí para não matar, iam passando uns mercadores assim, né, com camelos indo em direção ao Egito. Disse, tivemos uma ideia. A gente não mata ele, porque aí o sangue dele ia ser vingado, né? A gente vende ele. É um escravo jovem. Dá umas 20 peças de prata. E aí a gente vendendo ele, a gente vai se livrar dele. Porque se papai morre, ele assume o lugar de papai e manda na gente. Mas se a gente manda ele lá para o Egito, aí as promessas na vida dele não se cumprem, né? Tem gente que pensa assim, né, irmão? Olha a cabeça. Só tem uma pessoa que atrapalha o que Deus tem na sua vida. Você mesmo. Não tenha medo de empurrão. Porque empurrão, ao invés de empurrar para longe, empurra para perto. Quer que eu mostre na Bíblia? Eles venderam José para onde? Ele foi governador aonde? Então me ajuda aí. Manda ele para o Egito para atrapalhar, e Deus dizendo, manda para cá, porque é aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou botar ele no trono para cumprir a promessa que eu fiz a ele. Entendeu? Quanto mais te aperta, mais crente você fica, os empurrão ajuda. Venderam José. Mas Deus tinha dado a ele direção e livramento de morte. Aí José vai para o Egito. E ao ser vendido para o Egito, ou ser mandado para o Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar. Quem vende José pensa que José está só. Mas o capítulo 39 da sua Bíblia aí, do livro do Gênesis, versículo 2, diz que José não foi sozinho. Seu arco susteve-se no forte. Ou seja, José estava ancorado em Deus. Não estava como um barco à deriva, né? Porque barco sem âncora, ele fica à deriva, né? Mas quando lança a âncora, ele fica ali, ó.
Vamos mandar José sozinho para o Egito. Ele disse, o Senhor estava com José. Versículo 2 e 3 diz que o Senhor o fez prosperar. Chamada é uma coisa tremenda, irmão. Para onde vai, prospera. Se é na casa do pai, é líder. Se vai para a casa de Faraó, no meio dos escravos, Faraó diz, esse escravo é diferente. Onde ele bota a mão e vendo o seu senhor, que o Senhor era com ele, o pôs sobre tudo em sua casa. Ele disse, não, você vai ser líder aqui em casa. Vai controlar tudo, até o que eu como. Só minha esposa que é minha e não é sua. Agora o restante aqui você manda. Veja o que é chamada, irmão. Para onde vai? A chamada vai junto. E olha que ir para o Egito não era uma coisa fácil. Havia dificuldades no Egito. Lembre-se que eu disse, uma coisa é ser crente em casa. José em casa, bom caráter, não é isso? Fiel ao pai. Como é que ele é fora de casa? Como você é fora de casa? Como você é no Egito? O Egito, em primeiro lugar, era uma terra estranha. Em segundo lugar, era um lugar, uma habitação, onde se praticava a adoração a vários deuses. José é acostumado a adorar um Deus único. Está num lugar agora onde se adora vários deuses, até animais. Até o rio Nilo é adorado pelos egípcios. O rio Nilo. Veja que choque de culturas. Outra coisa, ir para o Egito era ir para um local onde tinha prática de feitiçaria. Capítulo 41, versículo 8 do livro do Gênesis. Você vai ver ali Faraó chamando os magos, os encantadores, os feiticeiros, porque isso fazia parte da cultura egípcia. E ainda era um local de valores morais relativizados. Lembra-se que capítulo 12, versículo 11 e 12, quando Abraão tentou descer para o Egito, ele disse à esposa dele, olha, diga só que é minha irmã, viu? Não diga que é minha mulher, não. Por que meu senhor? Porque ela chamava ele de meu senhor, né? Pedro quem nos informa isso. Porque se descobrirem que eu sou seu esposo, como você é uma mulher bonita, eles vão me matar para poder ficar com você. Olha como era bonzinho morar no Egito. Já que era casada, matava o marido para ela ficar viúva e então passava a ser de Faraó. Era fácil ser crente ali? Mas José foi. Lá na vida, lá vivendo no Egito, José também passou por tribulações. Um dia, a mulher do seu patrão, resolveu insinuar-se para José. Satanás viu que ele aguentou o ódio dos irmãos, a inveja, a cisterna, ser vendido. Ele disse, eu ataquei o corpo físico de José, e José suportou. Agora eu vou atacar a moral de José. É aí, jovem, onde você deve ter mais cuidado, com a sua moral. Quantas pessoas já foram usadas por Deus e você conhece? Mas que foi atingido na moral e foi impedido de continuar. Porque a nossa igreja, ela tem uma linha de que aqueles que estão exercendo liderança têm que viver uma vida exemplar. À luz da Bíblia. Então, atingir a moral é acabar com a promessa. A única coisa que podia frustrar o plano era se ele pecasse. E quem Satanás encontra a brecha para poder chegar a José, vendo que José era um jovem, agora de 17, 18, 20 anos, bonito, com a beleza de Raquel, a mulher de Potifar se insinua para ele. E ela não faz isso de toda maneira. O capítulo 39, versículo 11, diz que ela procurou um ambiente. Diz que um dia, apesar dela já estar lançando sementes,
Teve um dia que ela esperou que não tinha nenhum funcionário em casa. O versículo 11 diz isso. Flávio Josefo nos ajuda a entender por que não tinha nenhum funcionário em casa nessa época. É porque ele diz que houve um culto pagão a um ídolo, a uma imagem de escultura lá no Egito, e todos os funcionários de Potifar foram prestar homenagem a essa imagem de escultura. José não foi, ficou em casa. Então ela viu no ambiente solitário a possibilidade de derrubá-lo. A tentação não chega toda hora, jovem. Ela chega quando você está só. Ela não vem aqui, ó, que a gente está tudo juntinho. Ou quando você está sozinho, aí ela bate na porta. É aí onde você precisa ter cuidado. A segunda estratégia desta mulher é que ela foi insistente. O versículo 10 diz que ela não falou uma vez só a ele, que queria estar com ele. Falando ela cada dia. Veja se não está escrito assim. E falava ela cada dia. Alguém diz, água mole, pedra dura, tanto bate. Ela insistiu. Não pense que o diabo abre mão depois de uma primeira investida. Ele continua, porque ele tem uma ideia, a partir do que Deus já tem falado para você, de que você tem muita coisa a perder. Só quem não tem nada a perder é de Macedo. O livro dele é Nada a Perder. Quem não tem mal o que perder mesmo, já perdeu tudo. Em terceiro lugar, a tentação, além de procurar um ambiente e ser insistente, é atrevida. Ela falava cada dia com ele, até um dia que ela resolveu atirar-se. Vivemos uma época hoje muito difícil para o jovem crente, onde o diabo joga pesado. Ele não se contenta somente em estar na televisão mostrando o erotismo, e estar na internet. Ele também se coloca em outdoor. Ele se oferece. Se brincar, dá o dinheiro para você fazer. Não aparece uma pessoa para dar carona para levar na igreja, mas se for para uma mesa de bar, tem quem dê até dinheiro para comprar cerveja. Que ele é atrevido. Como ela foi atrevida, se atirando em cima dele, ao ponto de pegar nas vestes e dizer, deita-te comigo. José disse, tu quer veste? Fica com ela aqui, ó. Ora, por que José venceu a tentação? Versículo 8 do capítulo 39, diz que porque José recusou, disse não. O pecado nunca vai deixar de bater na porta do teu coração. Agora você tem que ter a mesma disposição de José. Não. Dizer não. Quando vier bater a porta, diga não, porém recusou. Recuso. Segundo, ela falava todo dia, versículo 10, mas a Bíblia diz assim, e não lhe dando ele ouvidos, mas se começar a dar ouvido, altas horas no Face, WhatsApp, conversando, aí cai, meu filho. Mas se quando vier com aquela conversinha doce, dizer assim, sai para lá, está repreendido, em nome de Jesus. Não estou falando de uma moça de Deus, estou falando daquela que quer lhe desvirtuar. De um rapaz que quer lhe desvirtuar. O versículo 12 diz qual foi a estratégia dele. Ele resistiu quando podia e fugiu quando não podia. Quando ele viu que não dava mais, ele disse, o caminho é esse aqui. Hoje ele levaria nome de quê? Não é homem. Não é assim? Frouxo. Não é homem, porque tem gente que pensa que para ser homem tem que ser imoral, né? Impuro, é ou não é? Irmão, homem nasce homem. Não tem que provar que é homem. Só prova quem tem dúvida. Hoje está se ensinando na escola que ninguém mais nasce mulher, nem mulher nasce mulher, nem homem nasce homem. Nasce o quê? Uma coisa.
É não, meu querido. Quando o médico olha, se for homem, ele diz logo, é macho, vou na ultrassom, eu estou vendo aqui. E se for moça, diz, é moça. É mulher, é assim ou não é? É, porque a sexualidade é uma determinação genética, não é uma construção da sociedade. É uma determinação. Eu não escolho o que eu quero ser sexualmente, eu já nasci assim. É uma determinação genética, eu tenho que me conformar a ela. Essa ideia de que nasceu num corpo errado é diabo. É Satanás. É desvio moral. Nasceu cabra macho, então fala como macho, tem aperto de mão de macho, anda como macho. Pegada forte assim, ó. Da paz do Senhor. É com as calcinhas arrochadas, sobrancelha feita. Não, aqui não. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. José correu. Ela, não satisfeita, caluniou ele. Eu fico pensando, irmãos, eu estava pensando hoje enquanto estava estudando esse texto. José tem que ter, o jovem que tem uma promessa de Deus tem que ter muito equilíbrio. Muito. Sabe por quê? Até o sonho parece que a vida estava calma, né? Mas depois do sonho, irmão. Às vezes a gente não diz assim, mas Deus, olha, até a promessa estava tudo tão calminho. Mas depois da promessa é calúnia, é joga na cova, é vende para o Egito, é tentação. Jesus, me ajuda aí. Não é? É Deus preparando. Disse que ele fez sem ele ter feito. Aí, Potifar, quando ficou sabendo, irou-se. Parece que a gente não vê aí a mão de Deus, né? Mas a mão de Deus está aí, ó. É porque a gente não vê, ou não vê. Sabe onde é que a mão de Deus está? Livrando José da morte. Sabe por quê? O crime do qual ele foi acusado, a sentença não era qualquer mulher, não. Era a mulher do superintendente de Faraó. Com muito menos do que isso, o padeiro morreu. Então a mão divina de novo quebrou outro laço de morte, ó. Champlin diz que Faraó, que Potifar acreditou em José mais do que na mulher. Isso é uma coisa linda, irmão. Me diga hoje um funcionário que o patrão acredita mais nele do que na esposa dele mesmo. Como é que um patrão prefere acreditar no funcionário do que na sua própria esposa? Porque quando ele não puniu José, ele estava dizendo, olha, eu estou acreditando na tua história que não foi do jeito que ela está dizendo, não. A palavra de uma esposa de um superintendente contra a de um escravo tem valor? O escravo foi a mão. A mão de Deus tem te guardado, hein, jovem? O diabo rosna, fica lá todo roxo, eu vou tragar ele. Deus diz, não toca. Aleluia. Não toca. Tem limite. Aleluia. A gente vê a providência divina na vida de José. Os flecheiros lhe flecharam, mas o seu arco se susteve no forte. Sabe como se suporta tudo isso? Ancorado em Deus. Fecha teus olhos, por favor. O teclado, por favor. Só se suporta tudo isso agarrado em Deus. Porque tudo começa a andar contrário, a andar errado. E se você não tiver ancorado, você é levado. Mas se você tiver agarrado com ele, você suporta.
dizendo: isso aí está contribuindo para que o plano aconteça. José é colocado na prisão. Olha aqui para mim, por favor. Como é que era para estar um jovem desse na prisão? Como é que era para estar? Hã? Como é que era para ele estar? Angustiado, triste, chorando. Deus, o que está acontecendo? O copeiro e o padeiro são presos, acusados de algum crime, e vão para dentro da prisão. Aí, olha, vem de novo. Chamado é uma coisa terrível, né? Ele na casa do pai é líder. Vai para a casa de Potifar, Potifar diz: toma a chave da minha casa. Quando chega na cadeia, o carcereiro olha assim: esse prisioneiro é terrível, viu? Toma a chave da prisão. Chamado é um negócio tremendo, irmão. Se tem que ser líder, vai ser líder, irmão. Pode ser até na cadeia, ele é líder. Aí está lá o copeiro e o padeiro triste, tiveram uns sonhos, né? Aí José chega. Quem era para estar triste? José, né? José chega e fala assim: por que vocês estão tristes, rapaz? É engraçado, né, irmão? Tem gente que com muito menos: vou sair da igreja, vou me desviar. José: vocês estão tristes por quê? Que foi? Sonharam o quê? Aí contaram o sonho, José interpreta. Era um jovem para cima. Tá tudo dando errado, mas tá tudo dando certo. Eu não estou vendo, mas estou crendo. 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 Eu não ando por vista, eu ando por fé. Ao invés de descendo, eu estou subindo, porque eu estou na vontade de Deus, que é o melhor lugar do mundo. Como diz o hino, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Ecamandaramassúria. Quando interpreta os sonhos, acontece do jeito que ele diz. Aí ele diz ao copeiro: lembra de mim quando chega lá diante de Faraó. Que às vezes o tempo é angustiante, né? Até quando eu vou ter que esperar pelo cumprimento, né? E às vezes a gente fica querendo atalho. Não busque atalho, não. Espera. Deus vai criar a circunstância para te tirar de onde tu estás. Eu sinto forte aqui a presença de Deus com a gente. Mais 2 anos na cadeia. Mas o Deus que deu a promessa começa a se mexer. Ele vai lá na cama de Faraó de noite e dá um sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas crestadas. Faraó levanta perturbado porque as magras ingeriram as gordas, mas continuaram magras. Ele via aquilo como uma catástrofe, alguma coisa de mal vai acontecer, e eu não sei o que é. Mandou chamar os catimbozeiros da época. Mas o que é para crente, catimbozeiro não sabe. E nem todo crente é. Crente que tem intimidade com Deus que sabe. Mandou chamar os magos, astrólogo, feiticeira, contaram os sonhos, não souberam de nada. E não sabe mesmo não, que é coisa de Deus. Aí o copeiro disse: meu Senhor, me lembro agora de um escravo. Do jeito que eu sonhei, do jeito que o padeiro sonhou, foi. O Senhor me restabeleceu e o padeiro foi executado. E foi ele quem interpretou. Diz: traga ele aqui. Barbearam José, deram um banho, trocaram de roupa. E lá vem ele na presença de Faraó. Não, estava tão bonzinho, irmão. Se eu botar essa coisa tão catastrófica, dá angústia isso aí, meu irmão. Isso, homem de Deus. Deixa Deus te usar aí. Até eu tive medo agora. Mas que eu
a música, ela chama a presença de Deus. Você sabe disso? Sabe onde é que a música foi criada? No céu. Aqui o louvor vai de 7 às 9, né? Mas lá o João diz que o louvor não cessa. Mandaram chamar José. E sabe o que é que eu acho bonito? É que tem gente que só fala de Deus para outro quando esse outro não é uma autoridade. José chega diante da autoridade máxima da época. Só ouvi dizer de ti que tu tens a habilidade de interpretar sonho. Ele disse: a conversa é verdadeira, mas não é bem assim. Essa habilidade não está em mim, é Deus. Você sabe o que é dizer para alguém que se acha Deus, que tem um Deus acima dele? Tem que ser crente, porque tem gente que na academia esquece de falar de Deus, né? Porque está na faculdade, não, professor. José começa logo quente assim com o faraó. Tem um Deus acima de ti. Deus vai dar resposta de paz a faraó. Conte-me. Aí ele conta. Eu registrei aqui, capítulo de número 41, versículo 16, 25, 28 e 32. Você vê em todos estes versículos José falar de Deus para faraó. Essa coisa é de Deus e Deus se apressa em fazê-la. O sonho foi duplicado porque Deus tem pressa. Deus vai dar resposta de paz. Deus mostrou a faraó o que há de fazer. Deus direto. Ele falou tanto que faraó olhou assim e disse: será que tem alguém aqui como esse jovem, quem tem o Espírito de Deus que ele tanto está falando para mim? Parece que já foi discipulado. Aleluia. Tirou o anel do dedo. Ninguém é sábio como tu e inteligente para assumir o cargo. Aliás, um cargo que nem existe. Eu vou criar agora. Primeiro-ministro. Tirou o anel do dedo, colocou no dedo dele. Não sei como, mas deu. Porque quando Deus promete, dá na hora. Se o dedo for menor, o anel encolhe. Se for maior, ele aumenta. Colocou um colar no pescoço. Sobe no segundo carro. Eu só sou maior do que você quando eu estiver no trono. Fora do trono a gente é igual. Aí um dia desse uma professora na faculdade, professora de história, já chegou esbravejando tudo, desafiando os crentes. E disse: olha, a gente vai estudar história aqui. Ninguém venha me falar de Bíblia como um livro histórico, não, porque aquilo não é livro histórico, é livro de história de carochinha. Já chegou assim. Aí tinha um crente lá no meio, né? Porque tem crente em todo canto, até na NASA tem crente. Professor, por que a senhora está dizendo isso? É porque ela disse: porque não existe isso. Como é que Faraó vai botar Faraó? A Bíblia conta que Faraó colocou José como governador. Como é que um egípcio vai admitir que um estrangeiro assuma um cargo dentro do Egito para mandar nos egípcios? Naturalmente ele vai colocar um egípcio. Por exemplo, veja a lógica dela, que tem lógica. Já pensou um argentino ser presidente do Brasil? Quem ia aceitar? Não é verdade? Foi isso que ela estava dizendo. Aí todo mundo ficou calado. E ele olhou assim e disse: a lógica está certa. Mas de repente o Espírito Santo lembrou ele de algo. Sei, eu fiz o impossível quando botei José como governador, primeiro-ministro. Porque eu coloquei, o faraó colocou o anel na mão dele, colocou o colar, mandou subir no segundo carro e deu o certificado de egípcio a ele. RG.
Disse: seu nome agora não é mais José, é Zafnat Paneah. Naturalizou ele egípcio para poder colocar ele no cargo. E para consolidar, tem uma esposa egípcia aqui, Azenate, case com ela, para ter filho egípcio. Deus. Aí a professora ficou caladinha assim, só olhando para ele. Ah, é, né? É. Vamos ficar de pé? Só quem suporta é quem está ancorado, agarrado com Deus. José foi para o Egito, foi para a cadeia, mas o texto diz: o Senhor, porém, estava com... Ande lado a lado com ele, jovem. Para casa vá com ele, para a rua com ele, namorar vá com ele, para o cyber vá com ele, para a faculdade vá com ele, agarrado com ele. E quando alguém vier se intrometer na relação para querer tirar ele, diga: não, ou com ele também, ou não vou ficar sem ele, ele tem que estar do meu lado. Aleluia, aleluia. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Cante isso. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz. Isso, bem suave, bem suave, bem suave. Os planos de Deus são maiores que os meus. Cante isso. Ele vai fazer. Põe a mão no seu coração e cante isso. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Diga isso. Deus vai cumprir os... Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está consolando a tua alma esta noite. Diga a Ele: eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite. Acredito. Ela para chora manara macana. Acredito sim que Deus vai fazer. Mais uma vez, acredito. Levante a sua mão assim para adorar ao nome do Senhor esta noite. Aleluia. Acredito, acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer. Ele vai fazer o impossível, até criar cargo Ele cria. Fique de olhos fechados. Enquanto os instrumentos estão tocando, a graça de Deus está aqui com a gente. Deus está te dando um abraço de amigo. Ekamandaramassúria, dizendo: eu sou contigo, jovem. Eu tenho coisas grandes na tua vida. Se tu pudesses contemplar os cargos elevados que te esperam, o que eu planejei para a tua vida, uma história linda. Só porque tu entregaste a tua vida nas minhas mãos, tu vai ver o que eu vou fazer. Te prepara para subir, 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 subir.
acredito, acredito sim, acredito. Olha que coisa linda, Deus vai te tomar numa renovação tão poderosa aí agora. Você vai abrir a boca, vai sair variedade de línguas e cânticos espirituais. Recebe uma tocha de fogo nos teus lábios aí agora. Seja queimado pelo fogo do Espírito. Está saindo umas línguas novas da tua boca aí, umas línguas novas. É coisa do céu, é coisa do palácio. E vai ser uma renovação tão grande que tu vai até em casa falando língua nas ruas de Oricuri hoje. Recebe a graça! Lá do lado de fora, Jesus do telão, começa a batizar com o Espírito Santo, a derramar a tua graça. Olha os jovens recebendo ali de Salgueiro. E Camandaramassúria. É Camantute para Baxandarabahai. Elimio Varagadaya Shekarabakaturimihai. Sobre a linda, línguas repartidas como que de fogo. Abra a boca e fala em línguas a primeira vez. Seja como as águas do rio, então subirei. Olha que coisa linda aí no grande coral. Ecalabaxúria. Entre Comanahadarabacanahai. De tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão De tudo que sou. Eita, te prepara para sentar na faculdade de medicina. Tu não tem dinheiro, mas eu tenho dinheiro, rapaz. Ô moço, eu vou te colocar lá. Era o meu orgulho, eu quero descer. Carabacassuri, me cantarabá. Imanaramassuri, me nasce. Eita, que coisa linda, Jesus. Oh, glória a Deus. Será que tem alguém entre nós que quer rejeitar os seus planos pessoais e aceitar o plano de Deus? Uma pessoa não evangélica que nesta noite quer ir à frente, levantada, dizer: eu quero o plano de Deus para a minha vida. Com autorização do pastor Jabson, eu quero convidar a primeira pessoa